E aí, gente, tudo bom com vocês? Boa tarde, bom dia. Agora são 3:30 da tarde, é a hora que eu tô gravando esse episódio. Meus amigos disseram pra mim que o E aí, gente, virou a minha introdução oficial, então eu gostei, porque eu falo isso no meu dia a dia. Eu falo E aí, gente, pras pessoas. Então, e aí, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Como é que foi a semana de vocês? Minha semana foi legal, foi tranquila. E eu assisti a Odisseia. E eu quis fazer um episódio sobre a Odisseia, porque. Ah, todo mundo tá falando sobre, por que eu não posso falar também? Então, bem-vindos a mais um episódio de Tudo Pode Ser, o podcast onde tudo pode acontecer. Pra mim, a Odisseia teve o mesmo efeito que Percy Jackson. Vamos explicar. Quando eu vi Percy Jackson, o filme, eu gostei muito do filme, achei muito maneiro. E eu lembro que vários amigos meus que tinham lido o livro disseram: cara, se você tivesse lido o livro, você não ia gostar. Então todo mundo que leu Percy Jackson fala que o filme é uma bosta. Com a Odisseia foi parecido, porque eu adorei o filme, eu fui ver com meu pai, a gente saiu tipo assim, caraca, filmaço, tal. E quando eu fui ler, né, sobre resenhas e tudo, vi que as pessoas que conhecem a Odisseia, né, a obra original, não gostaram muito do filme. Disseram que não é uma boa adaptação, por isso e por aquilo. Então, a minha ignorância em relação à obra original me permitiu curtir o filme um pouco mais, eu acho. Então é a partir disso que eu quero comentar um pouquinho das coisas que eu pensei e senti ao longo do filme. Eu vi um vídeo do Nicolas Avancini no Instagram falando sobre esse filme, e ele falou uma coisa que eu concordo, que né, é um blockbuster, é uma superprodução, e é um filme que tá levando as pessoas ao cinema. E é legal pensar isso, porque essa coisa, né, do Nolan filmou em IMAX, e aí o áudio, não sei o que e tal, tá fazendo as pessoas irem ao cinema. E ele fala nesse vídeo, isso já é uma coisa louvável. Mesmo que você não goste tanto do filme, mesmo que isso e aquilo, só o fato de tá despertando uma curiosidade nas pessoas. Eu mesma eu fui ao cinema em parte por causa disso. Eu acho que já é uma coisa maneira, né? Ele tá movendo essas pessoas, né, para elas saírem de casa e irem ao cinema assistir. Então, embora a experiência de ver filme no cinema tem sido um pouco difícil, porque as pessoas falam no cinema, as pessoas ficam no celular no cinema e no teatro. Então, assim, tem essa questão. Mas eu acho que é legal que isso está sendo incentivado pela maneira como esse filme foi feito e como ele foi divulgado também. O que eu não vou falar aqui é diferenças entre o original e o filme, porque, obviamente, assim, eu teoricamente li o original, eu li alguns cantos do original na faculdade, estudei, né, literatura grega um pouquinho, mas não lembro, gente, isso foi 2013, sabe, 13 anos atrás, me desculpa. Eu separei algumas coisas que eu queria comentar. Uma é que muita gente tá reclamando sobre o Odisseu do filme ser muito diferente do Odisseu do original. Como eu disse, eu não tenho essa comparação pra fazer pra vocês. Aí eu, obviamente, como uma boa ex-acadêmica que sou, fui procurar algumas coisas sobre isso. Tem muito estudo sobre a Odisseia. Estudo acadêmico, né, de pessoas sérias que estudam isso, não só a pessoa que faz podcast na internet falando sobre isso. E aí uma coisa que eu vi as pessoas falando é que o Odisseu do filme ele tá muito mais contemporâneo do que o Odisseu da obra épica, obviamente, né? O Odisseu original é o original e o da, né? Mas assim, e aí dizem que isso fez a obra do filme ficar um pouco diferente da original, assim, em termos de. Porque eu acho que na adaptação, e aí é uma coisa que eu estudei adaptação, eu estudei isso no meu mestrado, mas assim, quando você adapta uma obra para uma outra mídia, né, no caso do texto para tela ou do texto para o palco, enfim, é, mudanças têm que acontecer. É inevitável, são meios de comunicação diferentes. Só que existe uma certa essência que tem que ser mantida e é o que geralmente faz adaptações serem boas, como, por exemplo, Jogos Vorazes é uma ótima adaptação de um livro para um filme. E não é só porque todos os detalhes do livro estão no filme, mas eu acho que tem uma certa essência da história que tem que ser mantida. E aí as pessoas têm falado que o fato do Odisseu ser tão diferente, né, no poema e no filme, faz a obra perder um pouco da essência dela. E eu acho que é um argumento super válido. Só que tem uma coisa que eu acho interessante, assim, o herói grego, isso eu lembro da faculdade, boa tarde, ele
normalmente nas obras clássicas, como a Ilíada, a Odisseia e outras, ele começa a obra de uma maneira e termina igual. Ele é um herói perfeito. Então, assim, claro, ele passa por muitas atribulações, mas ele em si, a sua pessoa, a sua personalidade, não muda, porque ele já é perfeito. Essa coisa do herói que tem dilema moral, o herói que tem, sabe, que começa de um jeito e termina de outro, que a gente vê hoje em dia, é uma coisa muito contemporânea. A gente vive isso, porque a gente sabe que na vida real é assim, a gente, né, tem o nosso jeito e a vida vai passando, a gente vai mudando. Aí eu li um artigo que falava uma coisa interessante, que era assim, o herói grego, ele era parte da educação das pessoas, né? Principalmente dos meninos da Grécia. Eles eram um exemplo. Então, eles eram escritos de uma certa forma porque eles eram um exemplo a ser seguido. E aí, falando especificamente sobre o Odisseu, né? Que uma das coisas que falam muito sobre ele é que ele era muito inteligente. E aí fala assim: esse modelo de homem multi-engenhoso, cheio de sabedoria, habilidade, astúcia e racionalidade, criado por essa literatura, foi usado para educar o homem grego ao longo dos séculos, e até hoje os heróis presentes nos mitos são buscados quando se precisa de um exemplo de um homem completo, verdadeiro, portador de todas as características que compõem o homem perfeito e ideal. Nesse sentido, torna-se importante enfatizar que em tempos caracterizados como pós-modernos, no caso, o nosso tempo, as possíveis características que compõem o homem perfeito perpassam pela capacidade de autoeducação e do desenvolvimento da inteligência emocional. O que quero dizer com isso? O que quero dizer trazendo essa citação aqui? Eu sei que tem gente que os classicistas vão me julgar um pouco, mas assim, eu entendo o Odisseu ser diferente no filme, porque ainda mais num mundo cheio de red pill e meninos achando que o homem tem que ser um modelo de masculinidade e tal, eu acho muito legal o Odisseu chegar em casa, talvez isso seja um pequeno spoiler, mas nem tanto, e ele contar para a esposa dele que ele teve uma crise moral. E um dos motivos pelos quais ele demorou tanto para chegar em casa foi porque ele percebeu que o que ele fez na Guerra de Troia desencadeou uma coisa que ele coloca como a gente quebrou a regra de Zeus e não sei o quê, mas que assim, o que ele quis dizer com isso? Eu, com essa minha ideia, que realmente, né, quebrava, feria esse princípio dessa regra da hospitalidade, né, de Zeus, eu introduzi a corrupção na humanidade. Basicamente, ele falou isso. Eu fiquei muito emocionada nesse discurso dele. Então, eu acho que faz sentido, se realmente for o caso, se realmente o Odisseu, no filme, ele é um pouco mais melancólico, ele é um pouco... E aí tem um pouco menos de foco nessas qualidades dele em relação a ele ser muito inteligente. Ele é muito habilidoso no combate, isso é uma coisa que fica clara, né, no filme. Mas, assim, não me incomoda, e aí, novamente, eu não li a Odisseia original, mas, assim, eu acho que faz algum sentido a gente trazer essa ideia desse homem que tem vergonha do que ele faz. Esse homem que olha e fala, caraca, as consequências do que eu fiz ali podem ser desastrosas. E aí isso vira pra ele uma crise de consciência. A personagem da Zendaya, eu acho que ela é a personificação disso, né? Dessa crise de consciência dele. Não vou falar mais pra não dar spoiler. Uma outra coisa também que as pessoas estão criticando um pouco é que o filme usa uma linguagem, é a linguagem mesmo, né? Os diálogos são muito modernos. E aí tem gente que fala que o Nolan se baseou numa tradução nova, entre aspas, porque ela foi publicada em 2017, que foi feita por uma professora chamada Emily Wilson, e é um texto que modernizou a Odisseia. E ela mesma foi muito criticada quando ela publicou essa tradução modernizada. Inclusive, gente, tem uma entrevista dela, eu vou colocar o link na descrição. É sensacional. Ela fala sobre o processo de traduzir, né, a Odisseia para o inglês, e também ela fala sobre o filme do Nolan, porque a entrevista é depois do filme ter saído. O Nolan chegou a mencionar, eu acho, essa tradução dela numa entrevista que ele tava falando sobre o filme e tudo. E isso foi uma coisa que incomodou as pessoas. Porque eles usam palavras muito modernas. E a gente acaba que perde um pouco essa sensação de ser uma história antiga e tudo. E aí tem uma parada que, assim, eu estudei Shakespeare, né, no mestrado. Então,
O Shakespeare é um que, até hoje, né, as pessoas adaptam as obras dele. E sempre há essa discussão em torno disso. Quando você vai adaptar uma obra de Shakespeare, o que você faz? Você mantém um texto original ou você traz ele pro vocabulário, para as estruturas gramaticais mais modernas? E aí você tem que pensar qual é o intuito da sua obra. Porque, assim, se o seu intuito é aproximar o Shakespeare, ou no caso aqui, o Homero, do público geral, você tem que modificar. Porque é uma estrutura linguística que a gente já não usa mais hoje em dia. Se não, se esse não é o seu objetivo, mantém o texto original e segue a vida. Inclusive, a tradutora, né, que a Emily Wilson, ela fala sobre isso, que assim, quando ela pensou em fazer essa tradução dessa maneira, ela pensou assim, lá na Grécia Antiga, esse poema não era uma linguagem tão rebuscada. Primeiro que ele não era nem escrito, ele era falado. Então, já começa por aí que já é uma grande diferença do que a gente tem hoje. Então, ela conscientemente optou por modernizar o discurso, porque isso traz a obra para perto das pessoas, mais do que... E ela fala assim, na verdade, se você for pensar de maneira... colocando no contexto histórico, faz muito mais sentido eu usar inglês moderno para traduzir esse texto do que um inglês tipo shakespeariano, um inglês antigo. Porque, na verdade, na época, era um discurso popular. As pessoas, elas recebiam e contavam essa história da maneira que elas falavam. Então, se você for pensar nisso, faz muito sentido você traduzir para uma linguagem, não é nem coloquial, porque não é coloquial a tradução dela, mas uma linguagem mais próxima do que a gente usa hoje em dia. Então faz sentido. E ela mesma critica o filme do Nolan, ela fala que perde um pouco da essência, várias coisas que poderiam ter sido incluídas não foram. Eu acho que, assim, é um trabalho muito difícil, né, você adaptar um poema épico da dimensão da Odisseia para um filme de 3 horas, que nem chega a ser 3 horas, inclusive, tá? Vamos falar aqui. Porque é muito longo a Odisseia. Vocês já viram O Senhor dos Anéis? Vocês já viram Oppenheimer, Guerra Infinita, que é um filme que tem 5 horas de duração, parece, de tão ruim que é? Então, assim, gente, segura aí, por favor. Tem 2 horas e 50, tá? Vamos com calma. E mesmo assim, pelo que eu li, não deu pra colocar tudo que tinha pra colocar. Eu acho que a coisa da linguagem não me incomodou por causa disso, porque assim, a gente se vê completamente imerso, e tudo bem também, assim, o filme é em inglês, a gente é brasileiro, então, né, eu não sei como é que seria eu ver o Odisseu falando, tipo, vambora fazer não sei o que, sabe, eu não sei também. Assim, eu falo inglês muito bem, sou professora de inglês, então, eu não percebi nenhuma coloquiedade existe? Enfim, eu não percebi nada exagerado nesse sentido no filme. Nossa, ele tentou muito, ele colocou gírias, sabe? Por exemplo, um exemplo de uma coisa desse tipo que me incomoda, eu tava lendo um livro que eu gosto muito, que é o livro... Não lembro se era o Quarta Asa em específico, ou se era, tipo, da série Quarta Asa, que é uma série de fantasia, pornô de fada, né? Aliás, uma série ótima, tá? Muito legal. Só que aí, como muitas obras de fantasia, se passa numa época medieval. E aí, eles usam, eu acho que a autora pra ficar popular com as pessoas mais jovens, ela coloca assim, tipo, ele era um fuckboy, tipo boy lixo, sabe? E aí você meio que é tirado da experiência de estar lendo aquela história, porque tem uma palavra ou uma expressão que você fica, isso aqui é século XXI. Não aconteceu isso quando eu tava assistindo Odisseia. Não teve nenhum momento que eu falei assim, nossa, fui retirada da minha experiência por causa dessa palavra aqui. Isso não aconteceu. Inclusive, falando sobre a linguagem do Homero, uma coisa interessante, que inclusive eu lembrava disso também da faculdade, tem várias pessoas que estudam a possibilidade do Homero não ser uma pessoa só. As pessoas que estudam os textos dele falam que tem vários indícios, assim, tem uma expressão que era do lugar tal e uma outra que era de um outro lugar. E então, assim, gente, e parece que o Homero, ele era uma colcha de retalhos. Mesmo que uma pessoa tenha unificado tudo, né? Não foi só uma pessoa que construiu essa obra, possivelmente. E eu acho que isso justifica mais ainda você aproximar a obra da língua falada das pessoas que estão recebendo essa obra, sabe? E é muito interessante que na entrevista, né, com a tradutora, ela fala que o trabalho de tradução, ele é um trabalho impossível, porque, assim, você sempre fica nesse dilema. Será que eu modernizo um pouco e aí a gente perde um pouco do original, entre aspas, ou eu mantenho um certo nível que talvez seja equivalente ao original, mas aí também eu perco um pouco as pessoas que vão ler hoje em dia. Então,
né? Meio que é difícil. Eu entendo que é muito difícil. Então isso ela tá traduzindo de um idioma para o outro. Então você imagina você trazer de um meio de comunicação para um outro. É praticamente impossível. E por último, na verdade, o que muito se fala também sobre a coisa do Nolan não usar computação gráfica, né? Tipo, computação gráfica, não sei o quê, porque ele não é tão mais fácil, não sei o quê. E eu acho que tem uma coisa legal, que a coisa de tudo que ele tentou no máximo possível fazer tudo sendo realidade. E tem uma coisa legal de você fazer isso num filme como a Odisseia, que é o poema épico, ele, assim como muitas histórias da Grécia Antiga, para eles, na vida deles, a coisa dos deuses, né, e da magia, não é nem magia, né, porque é mitologia, mas assim, era parte do dia a dia, existia o templo de Atenas, você não podia comer o bode da ilha tal porque era de Apolo, isso era muito parte da vida dos gregos antigos. E aí você colocar num filme por exemplo, a cena dos porcos, eu não vou falar mais para não ter spoiler, mas assim, a gente não é remover, assim como a coisa da linguagem que eu falei, né, de você não ter um momento de estranhamento, tipo, essa expressão era muito moderna. Quando você não tem um monte de computação gráfica, e explosões, e poderes, e magia, a magia no filme, ela se torna muito mais palpável. Então, assim, a cena que ela transforma os caras em porcos, cara, é muito maneira. E é muito legal porque você acredita muito mais do que se ela fizesse assim e aí tivesse um efeito e aí eles virassem porcos. Eu acho que dessa maneira ele aproximou a magia da gente assim como, né, tal qual a mitologia, os deuses e toda essa coisa, né, mítica da Grécia Antiga era próximo das pessoas nessa época. Então eu achei legal, assim, porque eu fiquei pensando, por que ele não usou computação gráfica? Ele tem dinheiro, 250 milhões de dólares de orçamento, sabe? Mas aí eu entendi. Vendo o filme, eu falei, cara, tem esse efeito da aproximação da magia com a vida real, que era uma coisa que rolava, né, na Grécia Antiga. Eu achei isso interessante. Não foi sem motivo que ele fez como ele fez, eu acredito. Ou ele nem pensou nisso, e ele só fez porque ele quis e eu tô lendo. Também é possível, eu não conversei com ele. E aí, assim, na verdade, pra mim a grande questão em relação à Odisseia, antes de assistir, foi por que essa obra tá sendo adaptada agora? Depois eu li que era o sonho do Nolan fazer a Odisseia, ele, né, a vida inteira ele quis fazer esse filme e tal. Mas assim, por que é relevante a gente adaptar a Odisseia em 2026? O que essa história tem que faz ela ser uma história rentável hoje em dia? Por que uma grande produtora iria querer fazer a Odisseia hoje em dia? Claro, é um filme do Christopher Nolan, que é um diretor atualmente que, por ele ser quem é, já chama público. Mas eu fui ver o filme pensando nisso. Falei, será que eu vou gostar da Odisseia? Acho que eu vou achar, porque eu lembro de achar um pouco chato quando eu li na faculdade. Então, e eu não sou contra os clássicos, eu não sou contra. Gente, eu estudei Shakespeare no mestrado. Eu gosto de mitologia grega. Eu não sou contra adaptar obras clássicas, nada disso. Mas eu fiquei pensando, eu falei, né, uma história de um cara que quer voltar pra casa. Tem o Homem-Aranha, que tem, inclusive o nome do filme é Volta pra Casa, né? Enfim. Mas aí, vendo o filme, teve dois momentos que me fizeram pensar, tá, entendi, tudo bem. Que é o momento em que o Odisseu volta pra casa, que a Calypso fala pra ele assim, give up the control and live, que é, solta essas amarras, se solta desse controle que você acha que você tem e vai viver. E, cara, gente, isso é muito contemporâneo, isso é muito, claro, eu não acho que isso tá no texto original, mas assim, ele colocou essa frase nesse momento da história. E até o meu pai comentou isso. Ele falou, cara, é muito hoje em dia, né? É muito o que a gente vem entendendo, o que a gente vai entendendo na vida adulta, que é você não controla nada, na verdade. O que você pode controlar são pequenas ilhas no oceano que é a vida, sabe? Então, eu achei muito legal esse momento na história. E ele vai pro mar, e aí tem toda a coisa do mar, né? Porque ele deixou Poseidon com raiva e tudo mais. Inclusive, eu sabia que o Ciclope era filho de Poseidon por causa de Percy Jackson. Grande beijo.
E um outro momento que eu achei muito legal também foi o discurso no final pra Penélope, que eu já falei, né? Que é uma metáfora grande pra corrupção humana. E aí eu ouvi num podcast que nós agora, né, no século XXI, estamos vivendo um momento em que os convidados abusam da hospitalidade da Penélope. É esse momento em que a moto passa aqui na rua. A gente olha pro mundo e a gente fala, cara, o que tá acontecendo? O que aconteceu aqui? Sempre foi assim, sabe? Cada ano que passa parece que o mundo tá pegando fogo, sabe? Metaforicamente e literalmente. Então, e eu acho muito bizarro, e aí é isso que me pega com os clássicos. Cara, essa obra foi escrita há muito tempo atrás, num mundo que não era nem um pouco parecido com o mundo de hoje. Mas ao mesmo tempo, era. Porque um cara foi lá e escreveu, ou várias pessoas foram lá e escreveram sobre isso. O cara quebrou a regra de Zeus porque ele mandou um presente que não era um presente. E aí de dentro eles destruíram a cidade de Troia e ganharam a guerra. Ganharam a guerra através de manipulação e mentira. E isso se espalhou como uma praga na humanidade. Como é que esse cara sabia? Obviamente ele já viu algum indício. É que nem quando eu leio, sei lá, 1984, sabe? E você fala, o cara escreveu aquilo nos anos 40. Como é que é possível que ele tenha escrito aquilo nos anos... Gente, se vocês nunca leram esse livro, leiam. 1984 é um livro que vai fazer vocês ficarem assim. Não é possível que ele não viajou no tempo e veio no século XXI, viu as coisas e voltou e escreveu. Porque, assim, é muito surreal o quão parecido é o mundo que ele escreve com o mundo de hoje. Então, assim, a arte e a literatura, eles têm esse poder, né, de conectar as eras. Então a gente lê um Romeu e Julieta, que é uma tragédia, mas é uma história de amor, e você fala, cara, lá nessa época, lá no século XVI, quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, agora não sei se foi final do XV ou começo do XVI, mas enfim, ele escreveu essa história porque já existia amor nessa época, já tinha pessoas que se amavam nessa época. O Homero, ou o grupo de pessoas que é o Homero, escreveu a Odisseia e colocou a semente do que o Nolan fez no filme dele já estava no original, embora, né, várias pessoas tenham muitas questões com isso. Então, assim, é muito maneiro você pensar que um cara lá na Grécia Antiga captou uma coisa que até hoje faz sentido. Eu acho isso muito doido. Eu acho muito doido e eu acho muito maneiro também. Então eu acho que talvez isso que tenha pegado pra mim na Odisseia. Como eu não conheço o original, eu não tive essa leitura crítica do tipo, ai, poxa, poderia ter sido muito melhor do que foi. E eu acredito que sim. Eu não tô nem discordando das pessoas que criticam a Odisseia com algum embasamento. Então é isso. Eu espero que eu não tenha enraivecido muitos classicistas com o meu podcast. Espero que vocês tenham curtido meus 2 centavos de opinião aqui sobre a Odisseia. Leiam a entrevista com a autora da tradução, que teoricamente inspirou o Nolan na hora de escrever o roteiro dele. Vale muito a pena. Ela fala muitas coisas interessantes, bem mais do que eu. Ela sabe muito mais do que eu sobre a Odisseia. Afinal de contas, ela estudou isso. E me contem, vocês viram a Odisseia? Vocês gostaram da Odisseia? Vocês são mais classicistas? Vocês são... Cara, curti, achei maneiro. Tem muitas críticas válidas, tá? Eu li muitas resenhas de pessoas falando também sobre os papéis femininos. E são muitas coisas. E eu acho isso muito bom. Uma obra que traga esse tipo de discussão, que faça a gente falar sobre cinema, falar sobre literatura. É sempre válido, tá? Então, eu gostei bastante do filme. E também tô gostando muito de ler as resenhas e os vídeos. Tanto os que gostaram e os que não gostaram. Eu tô aberta a todas as críticas. Então é isso, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Não se esqueçam de seguir o podcast, se inscrever no canal no YouTube e nos vemos na semana que vem. Um beijo!